Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje vamos discutir um tema essencial para pais e também educadores: a importância das ilustrações no aprendizado infantil. As ilustrações vão além da estética. Elas são ferramentas poderosas no desenvolvimento cognitivo, emocional e também social das crianças. Desde o primeiro contato com livros, as imagens ajudam na compreensão de conceitos, estimulam a imaginação e também facilitam a memorização de conteúdos. E elas também promovem a expressão de sentimentos e a compreensão de emoções, sendo essenciais na alfabetização e também na construção de narrativas pessoais. Mas, para nos ajudar a entender melhor como as ilustrações podem ser utilizadas de forma intencional e também significativa nos processos de aprendizado, hoje a gente recebe aqui o pedagogo Diego Fraguas, que vai compartilhar a visão dele de como as ilustrações elas podem enriquecer a educação infantil e também ajudar aí a esse desenvolvimento, né, da criança. Diego, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Laís. Diego, você é pedagogo e também trabalha no nosso ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, na parte ali da Turminha da Graça. Isso, na verdade, eu cursei pedagogia, né, e aí trabalho aqui há mais de 10 anos. Eu comandei a parte infantil durante um tempo, agora eu sou superintendente da Graça Editorial. Mas continuo lá na parte infantil, no desenvolvimento das ilustrações, e é um trabalho muito prazeroso. Eu imagino, né? Eu imagino. Ele até trouxe aqui, depois a gente vai mostrar um pouquinho para vocês de casa, um pouquinho do trabalho deles, que é incrível lá em cima. Depois a gente pode até mostrar imagens de como é lá o pessoal fazendo todos os desenhos e tudo mais. É muito legal, muito bacana. Mas, Diego, para a gente começar, qual é a relação entre a imagem e a cognição no desenvolvimento infantil? Então, a cognição da criança, ela está muito ligada ao concreto, né? Então, a imagem, ela é fundamental. Por quê? Porque a imagem, ela consegue transmitir o pensamento no concreto. Então, o que é abstrato para o concreto. Então, para a cognição infantil, isso é fundamental. Porque nós sabemos que a criança, ela é um ser que ela está em pleno desenvolvimento. Então, as imagens, na verdade, elas fazem com que elas reforcem a memorização, o pensamento, a sequência. Então, isso para a cognição, ela é, assim, fundamental. A gente costuma dizer que até os 10 anos, né, é importante que as crianças elas tenham muito contato com as imagens, porque a partir daí elas conseguem organizar as ideias, né? Sim. Isso ajuda muito no cognitivo, né? Sim. E o que vai prender a atenção da criança também. Exatamente. Não adianta você tentar ler uma história para a criança, tem que mostrar as imagens para a criança entender o que está se passando ali. É muito, muito vago só você falar, só as palavras para a criança, né? Exatamente, né? A imagem ela tem esse poder de fazer com que a criança ela preste atenção naquilo e automaticamente aprenda melhor sobre o que está posto diante dela, né? O que está posto diante dela. Então, assim, é fundamental e ajuda muito no cognitivo. E quando a gente fala de ilustração, a gente está falando só de livros, revistas ou tem outras ilustrações também? Não, as pessoas costumam pensar que é só livro e revista, mas as ilustrações elas estão em jogos, Sim. em aplicativos, em materiais escolares, então assim, cartazes. Então, as ilustrações elas estão em diversas coisas que vemos no dia a dia. Não é só um livro, não é só uma revista, porque a ilustração é uma forma de comunicação. Eu não sou um ilustrador profissional. Se me der para desenhar um palito de fósforo, fica difícil. Mas a experiência, com esses anos todos com a Turminha da Graça, né, e com a Graça Kids, hoje eu consigo olhar para a ilustração e ver as camadas que ela possui. Sim. Né? A ilustração, assim como um texto, né, um bom texto literário é aquele texto que você lê em camadas. É um livro que você lê a primeira vez e depois você pega novamente. Quando você vai ler, você descobre algo novo. Coisas novas ali por debaixo daquilo. Isso é um bom texto literário. E a ilustração também é assim. Nós lemos a ilustração. Não costumamos pensar nisso, mas a ilustração ela é lida. E ela é a primeira forma de leitura da criança. A criança pega a ilustração e ela lê o que está sendo ali. Entendi. Entendeu? E aí depois vem a leitura das palavras, enfim. Então ela está em todo esse processo, né? Sim, então a ilustração ela precisa ser ampla e muito bem feita para que venha realmente mostrar muitas coisas para a criança e ela venha compreender o que tem ali por detrás daquela ilustração. E em que faixa etária, mais ou menos, as ilustrações elas são mais importantes no processo de aprendizagem? Então, até os 10 anos, né, as ilustrações elas são essenciais.
Porque na primeira infância nós temos os não leitores, né? E as ilustrações estão postas ali para que eles possam compreender aquela mensagem que está sendo dita. Então elas são fundamentais. Depois dos 10 anos, não que elas não sejam importantes, mas elas, na verdade, carregam outros atributos. Sim. Como a análise crítica. Né? Então, a criança já começa a ter uma análise depois dos 10 anos por meio da ilustração. Por que esse elemento está ali? Por que isso foi colocado? O que isso quer dizer? Então, a análise passa a ser outra. Sim. Mas até os 10 anos, pro ponto da criatividade e imaginação, elas são fundamentais. Eu lembro que tem aquelas questões de prova assim, ó, por que daquela imagem está naquele local? Aí a criança tem que ir ali e descrever. A imagem Exatamente. está assim, E isso justamente não para é ter à toa, isso é proposital. Sim. É justamente para trazer o foco da criança para aquela área ali, para que ela entenda aquela composição. Isso ajuda o nosso pensamento, a nossa organização mental. Sim. E hoje está um pouco complicado, né? Eu tenho a Zoe de 3 anos, seu filho está com? Meu filho está com 7. Então, e hoje tem os desenhos animados, por exemplo, de televisão, no YouTube e tudo mais, mas parece que está tendo uma competição com os YouTubers, Sim. né? Sim. Então, assim, a minha filha de 3 já quer assistir YouTubers, e eu fico assim, gente, os desenhos, é tão legal assistir verdade. animação, né? E tudo mais. Por que será que está chamando mais a atenção da criança, pessoas reais, Sim. do que os desenhos? Eu acredito que é muito pela forma como que isso é trabalhado, né? O youtuber, ele fala direto com a criança, com o anseio que ela tem. Sim. Então, eu falo mesmo até pelos pequenininhos. Os pequenininhos amam ver tombo. Amam ver coisas assim que geram neles um senso de humor, algo engraçado. E os youtubers, eles trabalham diretamente nesse ponto. Então, que eu acho que os desenhos falharam nisso, em algum aspecto, no Sim. sentido de realmente fazer com que a criança se identifique com aquele conteúdo, né? E aí, sim, quando a gente fala de literatura infantil, pegando um pouco esse gancho, a literatura infantil, na verdade, ela não tem que vir com o aspecto de ensinar. O ensino, ele está dentro daquilo. Mas se alguém cria uma história já pensando em ensinar algo, essa história não vai atrair a criança. Por quê? O ensino está ali dentro. Sim. Você tem que criar uma história com base no entretenimento, com base na história em si, né? O que essa história vai dizer, para onde o personagem vai, o que ele vai fazer. Mas e a ali lição dentro... vem por si só. Exatamente. A ilustração, ela tem esse poder de fazer com que a criança ela organize suas ideias e ela consiga ver ali esse concreto, né? E poder ter um foco melhor. E aí a história fala por si só e não precisa a história ser direcionada naquele assunto também para a criança. Exatamente. É a questão da lição, né? Quando você começa a contar uma história, para a criança, você não tem que focar na lição que você quer passar, e sim na história em si. A lição está embutida ali. Sim. Uma história que começa com base numa lição é uma história fadada ao fracasso. Por quê? Porque ela não consegue fazer com que a criança se identifique com aquele contexto. Sim. Então, por exemplo, eu quero criar uma história falando sobre que não é bom roubar. Na verdade, eu crio uma história e esse conceito e esse valor está ali dentro da história. O objetivo da história não é a lição, o objetivo da história é a história em si. Sim. E a ilustração é assim também. Eu acho que aí é que o ponto onde muitas pessoas falham, né? Que Exatamente. fica no foco só de passar lição e esquece do resto da história. E é aí que os youtubers eles fazem mais sucesso, porque eles não têm a pretensão nenhuma de passar lição nenhuma. Eles têm a pretensão de gerar o entretenimento. Isso é bacana. Venhamos Sim, e convenhamos. Sim. Isso é bacana. E hoje em dia tem alguns desenhos que falam também diretamente à criança, né? Não vou citar nomes do desenho, mas tem alguns que falam assim, o que é que a gente pode usar para solucionar esse caso? Aí a Sim. criança fica ali vidrada. Não, o martelo não, vamos usar o serrote. Exatamente. Né? E aí ela vai conversando e tentando interagir ali também com o desenho. Isso chama atenção, prende. Isso interage com a criança e faz com que ela pense, né? E que ela seja participante daquilo. Né? Ela que vai trazer a solução, ela que vai dar a ideia e ela se sente integrante, né? Então, assim, isso é muito importante. Não trata a criança como um ser sozinho, diferenciado, né? Que só está recebendo conteúdo. Como muitos adultos trataram as crianças durante muito tempo, como um mini adulto, né? Sim. E não, a criança é um ser que ela é pensante, é um ser que ela tem ideias e que ela está disposta a trocar. E nós temos muito o que aprender com as crianças também. Sim, e acho que aí é o erro dos adultos também, né? De menosprezar
a criança e sempre achar que não está entendendo ainda não. Exatamente. Ela está entendendo, ela Sim. está compreendendo. Sim. E tem hora que a gente fica até espantado da onde você tirou isso, né? É verdade, é verdade. Eles E são se incríveis. tratando do aprendizado, a ilustração pode, então, auxiliar no aprendizado da criança? Auxilia muito no aprendizado, porque a ilustração ela tem poder de fazer com que a criança memorize. Então, vou dar um exemplo na questão bíblica. Quando pensamos na história de Jonas, para a maioria das pessoas vem à cabeça a imagem de Jonas ou dentro da barriga do grande peixe, ou ele sendo cuspido na praia, enfim. E isso por quê? Porque viram alguma imagem sobre isso alguma vez. Sim. Em um livro. Então, assim, isso reforçou a mensagem. Isso fez com que isso se tornasse memorável. Sim. Então, as ilustrações pro aprendizado, elas são fundamentais, porque faz com que aquilo seja internalizado. E não fique mais no campo do abstrato, se torna algo concreto. Sim. Eu nem sei, você trouxe o livro do Jonas? Trouxe o livro do Jonas aqui justamente para ilustrar isso. Eu não combinei. Eu vou te contar uma história aqui que você vai achar uma graça. Minha filha foi para a escolinha da igreja. Sim. E aí eu cheguei para ela e falei assim, ô Zoe, o que você aprendeu hoje na escolinha? E aí ela, tem 3 aninhos, né, gente? Ela falou assim, aprendi a história dos Zozonas. Aí eu falei, quem é Zozonas? É o Jonas. Aí ela, dos Zozonas. Eu falei, tá bom. E ela deu um livro em casa. Cheguei em casa, aí ela pegou o livro e falou assim, mamãe, aqui, essa história eu aprendi. Aqui. Esse é um dos exemplos do trabalho deles. E eu falei, então vem cá, você vai me contar a história. Eu não li a história, eu fui passando as páginas. Gente do céu, vocês morrem de rir. E aí ela tá, cadê? No início. O que aconteceu, Zoe? Aí ela falou assim, ele não quis ir para a cidade. Aí eu falei, não quis? Não quis. Tudo isso só olhando a história, a ilustração. Eu não contei o que estava escrito. E ela foi me contando e eu fui passando as páginas. E aí ele ficou triste porque Papai do Céu falou com ele. Eu falei, foi mesmo, mas ele não quis ir para a cidade. E o que aconteceu? Ele foi no barco, mamãe. Ele foi pro barco. Ele foi pro barco? É mesmo. E aí foi passando. O que aconteceu aqui, Zoe? Aí começou a chover muito forte, mamãe. Muito forte. E ele estava fazendo o quê? Os Zozonas estavam dormindo. Então, assim, foram só nas imagens. E ela foi me contando a história toda. Que ela aprendeu na escolinha da igreja em um domingo que ela foi. E aí, o mais engraçado foi o do final, né? O que aconteceu aqui, Zoe? O peixe cuspiu os Zozonas na paia. Aí eu falei, que bonito. É isso aí. E a gente vê da importância da ilustração. Com certeza que a tia da escolinha pegou o livro, foi contando a história e mostrando todas as imagens, até porque a criança não vai fixar, né, na cabeça dela se ela não fizer a relação da imagem com a história. E se não tivesse as ilustrações, ela não ia memorizar. Com certeza não. Ia ser um texto que foi falado para ela e que não tem memória, né? Exato. Mas as ilustrações têm esse poder, né? E elas são muito incríveis, né? E é isso aí. E aí, com a ilustração, junto à ilustração e a história, absorve tudo de uma forma muito mais fácil. Exatamente. Muito bacana. E as crianças com dificuldade de aprendizado? Como que a gente pode utilizar, por exemplo, a ilustração para auxiliar essas crianças que precisam, assim, de uma atenção um pouco maior? Então, as crianças com dificuldade de aprendizado, elas são muito sensíveis aos estímulos visuais. E aí as ilustrações são fundamentais. Por quê? Porque elas trazem o foco, né? Elas permitem com que a criança tenha o foco naquilo. Então, crianças com TDAH, né? Enfim, outros transtornos, e as ilustrações elas têm um poder fundamental, porque elas trazem esse visual e aí essa percepção para as crianças, para que elas possam organizar melhor o pensamento delas. As ilustrações também têm o poder de trazer a calma. Sim. Né? De acalmar, né? De fazer com que a criança olhe para aquilo, se concentre, tenha mais atenção. Então, elas são muito importantes também para essas crianças. E aí, talvez, venha até, então, a relação, talvez, com a psicologia das cores? Sim. Tem cores que acalmam, tem cores que estressam um pouco mais, tem cores que prendem mais atenção, tem cores que já relaxam. Exatamente. Eu costumo dizer que quando você olha para um livro ilustrado, não pense, o ilustrador aqui, ele fez simplesmente um desenho. Não, tudo é pensado. Tudo é pensado. O desenho, a forma, os elementos, o cenário, as cores. Tudo é pensado com intencionalidade. O que eu quero transmitir com aquela página, né? E de uma forma, num livro, que a obra seja completa, não comprometa, né? Porque eu não posso colocar toda a história numa página, eu tenho que trabalhar isso de uma forma completa, de uma forma com que a criança ela vai entendendo passo a passo. Né? Não pode faltar nenhuma parte, senão vai ter uma lacuna ali incompleta. Exatamente. Então eu tenho que entregar e não entregar.
sabe? Trazendo essa curiosidade, aguçando, né, o que há de melhor na criança. Então, o trabalho da ilustração, ele é muito pensado, né? Ele não é um simples desenho, Sim. né? Ele é um trabalho todo pensado para que se atinja um objetivo. E como que os pais e também os educadores podem usar esses recursos visuais aí para facilitar o aprendizado, tanto em sala de aula quanto em casa? Os pais também têm que dar uma forcinha em casa, não pode Sim. jogar só tudo para os professores, né? Sim, ó, cartazes, mapas mentais, né, são muito importantes. Mas o legal também que os pais podem fazer, é uma dica que eu sempre dou, os seus filhos pequenos, peçam que eles façam desenhos. Então, assim, o que você entendeu sobre isso? Faz um desenho. E aí a criança vai fazer um desenho e você vai perceber o entendimento que ela está tendo daquela situação. E aí, muitas das vezes, os pais são surpreendidos, que falam assim, meu Deus, eu não sabia que meu filho ia representar isso dessa forma. Sim. Até conceitos mesmo ligados à Bíblia. Desenhe uma família. E você consegue, por meio dos desenhos e das ilustrações, detectar realmente o aprendizado que a criança está tendo. Porque, de repente, ela está tendo influências que você nem sabe. Exatamente. Então, você pede um desenho de uma família, ela desenha de um jeito que você não esperava. E aí você consegue entender. E intervir nisso, né? Do tipo, poxa, onde ela aprendeu sobre isso? Como é que ela está sendo direcionada? Sim. Isso é muito importante. Então, Sim. peça que seus filhos façam os desenhos e vocês vão conseguir ter essa dimensão. E a gente tem também, né? Na revista tem a parte onde as crianças Tem. mandam os desenhos para vocês. Tem. E vocês publicam também nas revistas. E isso também é muito bacana. Sim. E na psicologia também, quando a gente trabalha com crianças, a sessão de terapia com criança é muito diferente da sessão de terapia com um adulto. Com uma criança, a gente trabalha com jogos e também com desenhos, né? E ali no meio a gente vai pegando coisas que ela fala ou, nesse caso, coisas que ela vai desenhando, né? E é o que o Diego falou. Tem muita coisa ali que a gente pega e fala assim, isso aqui, esse desenho aqui, ó, esse ponto aqui nesse desenho aqui, ó, é isso, isso e aquilo. Ela tá vendo isso, isso e aquilo, ela tá escutando falar sobre isso, essa é a interpretação dela para esse assunto, questão de divórcios de pais, questões até de abuso sexual infantil, tudo isso é trabalhado com crianças na forma de desenhos. E ali ela vai colocando para fora, vai expondo que ela não sabe falar nem palavras, ela fala ali no desenho. Isso é interessante também, né? Sim. Muito bacana. E o que diferencia uma ilustração funcional de uma ilustração que pode até mesmo atrapalhar nesse processo de aprendizagem? Então, a ilustração, ela, na verdade, ela tem que reforçar o texto, né? Ela não pode contradizer o que aquele texto está dizendo. Então, é fundamental que essa ilustração ela venha como um complemento, né? Na verdade, eu costumo dizer que ilustração e texto é como feijão e arroz. É uma dupla perfeita. Quando combinados, né, e da melhor forma possível, eles têm um poder gigantesco. Então, não posso ter um texto que está apontando para uma questão e uma ilustração que vem trazendo algo diverso. A não ser que seja um texto para um público o maior nível intelectual, né, que eu digo já com uma formação, né, de leitura e que venha a ser algo referente a humor, a um sarcasmo, né, Sim. a algo referente a isso. Mas, no geral, a ilustração ela precisa reforçar o texto. Ela não pode perder esse fio da meada. E ali a gente vê que ela realmente é eficaz. Exatamente. Exatamente. É isso aí. E existem tipos específicos de ilustrações? Essa aqui funciona bem, essa aqui a gente evita usar porque pode ser que não funcione tão bem, não vai ser tão eficaz? Na verdade, existem tipos de ilustrações para cada projeto. Então, textos mais científicos, ilustrações mais realistas. Numa história em quadrinhos, a gente usa o cartoon. Sim. Tem o mangá. Então, assim, pensando em cada projeto se produz a ilustração. Sim. Porque é aí que você vai detectar o seu público, você vai detectar a sua linguagem, quem que você quer atingir. Então, assim, as ilustrações, elas são variadas, né? Tem algum livro de colorir agora que está fazendo muito sucesso e que é um tipo de ilustração. Sim. Né? E aí acalma, traz tranquilidade, é indicado não só para criança, como também para adultos. É o mesmo efeito das mandalas. Exatamente. Né? Você ficar ali pintando. A mandala é mais flores, coisa mais oriental. Sim. E esse outro livro já é mais focado para criança, mas os adultos também estão adorando. Exatamente. E assim, foi proposital. É pensado nisso. Então, assim, a ilustração é de acordo com o projeto. Sim. Né? E aí ela funciona muito bem quando ela casa, né? Exatamente para o que ela se propõe a atingir. E interessante que esses livros que saíram agora, que está fazendo maior sucesso, maior febre, são desenhos simples. São desenhos simples que você pinta com cores normais, uma canetinha normal você consegue pintar ele também,
E que até os adultos estão fissurados no negócio. Então, mas é proposital. Porque são desenhos simples, para trazer justamente a calmaria, a tranquilidade em meio ao mundo corrido. Então, assim, é para trazer a criança o foco, a calma, que nem tudo é feito de frames, igual os vídeos que ela assiste na internet, Sim. que são muitos frames por segundo, isso faz com que ela fique muito agitada. É para falar para ela, transmitir, faça com calma. Olha aqui, é tudo simples, né? E aí é tudo proposital. E funciona muito bem. Gente, a ilustração tem um poder que é grande o negócio. E como que as emoções podem ser transmitidas através da ilustração? As ilustrações também têm esse poder de despertar as emoções. Quem nunca olhou para uma ilustração e sentiu que ela foi feita para isso, para gerar nojo, né? Ai, sinto nojo daquilo. Ou para gerar o amor, né? Ou para gerar amizade. Sim. Então, as ilustrações trazem esses gatilhos para as crianças. E aí, de forma com que desperte a emoção delas, né? E façam com que elas entendam sobre aquela questão. E também trabalhar emocionalmente. Sim. Nós temos até uma editoria na revista Turminha da Graça chamada Supercorpo. E nós estamos trabalhando as emoções. Então, cada mês a gente fala sobre uma emoção. Então, já falamos sobre raiva, já falamos sobre alegria, tristeza, felicidade, esperança. E a gente, para traduzir isso para a criança, nós trouxemos animais. Então, todo mês é um animal para representar aquela emoção. Olha só. Então, por exemplo, na admiração, nós colocamos um leão, né, que é imponente, do lado do seu filhote olhando para ele, Tipo, admirando o pai. Então, assim, na esperança, nós colocamos uma águia em meio a um penhasco seco, mas ela já pronta para voar, né? Enfim. E assim, isso foi proposital também. Sim. Para que a criança olhe para aquele animal, ela identifique aquela emoção e ela consiga realmente absorver o que é isso. Porque falar para a criança o que é esperança é muito vago, é muito abstrato. Ela não sabe o que Ela é. não sabe o que é raiva, né? Agora, se ela vê isso, um animal, uma cena, ela consegue entender melhor. E aí o repertório emocional dela é enriquecido. Sim. Porque ela consegue entender as suas emoções e, entendendo as emoções, ela consegue administrar melhor as suas emoções. Com certeza. E isso tudo, a ilustração tá ali para ajudar. Então, a ilustração também ajuda psicologicamente, pessoal. Tu vai mexendo com as emoções e mostrando o que são emoções, ensinando o que são as emoções, né? E a criança consegue até mexer melhor e administrar melhor os sentimentos e emoções dele. Eu acho engraçado, outra história. Aqui esse programa é feito de histórias. Sim. Meu irmão, quando ele era pequeno, ele assistiu uma animação específica e ele gostava muito de um personagenzinho. E ele ganhou um bonequinho desse personagem. Gente, ele arrancou a cabeça do boneco. E a gente ficava assim, por que você fez isso? E a gente não entendia. E ele brincava com aquele boneco sem a cabeça. Ele arrancou a cabeça e perdeu a cabeça. E ele brincava. E aí chegou uma prima e falou, não, tadinho desse menino. Ele brinca com esse boneco sem cabeça. Deu um outro pra ele. Ele falou, eu não quero brincar com isso. E a gente ficou sem entender o porquê que ele brincava tão bem ali, se dava tão bem com aquele boneco sem a cabeça. E aí teve um dia que a gente perguntou, acho que ele tinha 4 anos na época, a gente falou assim, ô Luiz, por que você brinca com esse aqui? Você ganhou um novo, tá inteiro. Ele falou assim, porque na minha cabeça, eu sei a cara que ele tá fazendo. Então, assim, ele queria o boneco sem a cabeça, porque as emoções e as feições do boneco era ele que criava. Não ia representar se tivesse a cabeça, Não né? Ia ser ia. só uma feição ali e aí não ia representar isso Paralisado. pra ele. E aí a gente começou a entender, caramba, ele com 4 anos, ele já consegue entender sobre feições e sobre as emoções do boneco. Então, acho que ele pensava assim no filme, em todas as caras e bocas que o boneco fazia, das emoções, dos sentimentos do boneco no filme, e ele passava aquilo na cabeça dele brincando com o boneco sem cabeça. A gente até ficou assim, meu Deus, será que precisa levar esse menino para um tratamento? Mas muito não. precoce, né? Muito precoce. Mas não, ele conseguia visualizar isso. Eu falava assim, olha que mente, acho até mais pura do que a nossa, porque a gente não consegue. A gente quer um negócio já pronto, já preparado. Exatamente. Né? Eu lembrei até de um episódio agora, né, envolvendo essa questão da criança expor, né, até por meio de desenhos, né. Meu filho, quando ele estava no tratamento do câncer, uma determinada época, ele fazia desenho só preto. Só preto, ele não pintava. A gente pinta de outra cor, bota colorido, ele não quer assim. E nós entendemos ali que era a fase que ele estava passando. Ele não via cor. Que era uma fase mais dolorosa, que era uma fase... E era a forma dele expressar. Ele só pintava de preto, no máximo vinho vermelho. E aí, nós entendemos que ele estava expressando
os sentimentos dele por meio daquele desenho. Uhum. E aí respeitamos, enfim, e fomos conversando com ele sobre isso. Então, assim, até nisso, os desenhos, as ilustrações, elas transmitem, né, informações para os pais. Então, é importante realmente os pais estarem atentos ao que os filhos estão desenhando, estão expressando por meio da arte, né? Porque ali eles estão mostrando sentimentos, eles estão revelando a visão de mundo que eles estão tendo naquele momento e as interferências, as influências que eles estão tendo. Às vezes é ignorado. Um desenho, ah, que lindo, que bonito, é um rabisco. Exatamente. O que tem naquele rabisco ali? Exatamente. Né? O que tem naquele rabisco? E um tema atual e meio polêmico: inteligência artificial. Qual será, mais ou menos assim, e qual a sua preocupação, por exemplo, em relação às ilustrações agora com o avanço da inteligência artificial? Eu acredito que para a aprendizagem ela será muito importante. Imagina uma professora dentro de uma sala de aula explicando um tema para um aluno e tendo a oportunidade de criar uma imagem ali naquele momento para que ela possa ilustrar isso para aqueles alunos. Isso é fundamental, isso é fantástico, na verdade. Porque o aprendizado ele será muito melhor, né? Facilitará muito o aprendizado. Então, e sem contar a rapidez que ela vai criar essa imagem. Exatamente, criando uma imagem da maneira que ela quer, conforme ela quer transmitir. O que eu falo para os ilustradores, aí é uma preocupação dos ilustradores. Eu falo para eles o seguinte: vocês precisam dominar a tecnologia. Por quê? Você já tem um talento. Sim. E é assim, a tecnologia vai precisar de pessoas que tenham um talento para dominá-la, né? E fazer com que isso ganhe potencialidade, né? Nada vai superar a criatividade, a imaginação, né? Que Deus nos deu. Sim. Nada vai superar. Mas a gente precisa estar antenado a tudo que está acontecendo. Então, eu acredito que para a aprendizagem, né? A IA, enfim, tudo que ela proporciona no campo da ilustração, ela vai ser muito boa e vai ajudar realmente os professores, enfim, eu vejo um futuro promissor nisso. E a gente começa a pegar as coisas lá de trás. Antigamente, ilustração preto e branco. Sim. Às vezes até o cartoon não tinha áudio, não tinha som, né? Sim. Tinha que entender do que estava fazendo ali das mímicas. Vamos pegar Charlie Chaplin, por exemplo. Sim. E hoje em dia, tudo bem colorido. Qual é a diferença de impacto entre esses dois tipos de ilustrações? Então, a ilustração colorida, ela permite com que você diferencie elementos. Então, é uma bolsa rosa, é uma bicicleta azul, né? É um tênis roxo. E a ilustração preto e branco, ela é muito usada para que você tenha o foco em formas e detalhes. Então, geralmente, ela é usada quando o artista ele quer expressar isso, fazer com que o foco ele esteja nas formas e nos detalhes. Sim. A mímica, a gente tem as mãos, Sim. né? Então, assim, meu olhar está para as mãos. Eu quero que o leitor, ele fixe ali, naquele ponto. Então, por isso tem o preto e branco. Sim. Ou seja, tudo é pensado, tudo é medido conforme a mensagem que eu quero levar. Então, é justamente para a cor não chamar a atenção e não tirar o foco do que eu quero mostrar. Exatamente. Eu quero trazer o conceito de formas, eu quero trazer os detalhes, que a pessoa que está lendo ela tem atenção aos detalhes, então eu parto mais para o preto e branco. O colorido é diferenciar elementos. Sim. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então, cada uma com a sua importância. Exatamente. E hoje em dia também se é usado o preto e branco. Sim. Para chamar essa atenção da criança, por exemplo. Exatamente. Então, assim, são diversas questões. Por exemplo, há livros sem palavras também. Sim, né? a gente usa bastante na escolinha da igreja. Exatamente. Ou seja, eu costumo dizer que os livros sem palavras, eles expressam verdadeiramente o sentido da ilustração. Porque é uma leitura. A criança está lendo a imagem. Não tem uma palavra, não tem um texto. Mas a leitura não acontece? Sim. Ela está lendo ali. Então, assim, o livro sem palavras, ele também demonstra isso. Essas diferentes formas que a ilustração pode atuar e pode transmitir a mensagem. São multiformas, né, de transmitir a mensagem. E eu acho engraçado e interessante também do livro sem palavras, assim, quando a gente usa que, se tem um menino, as faces que esse menino faz, as caras que ele faz, e a criança consegue identificar, olha, ele ficou surpreso, olha, ele tá triste, ele tá chorando, ele tá sentindo dor, ele tá alegre. E isso tudo vai mexendo com a criança e vai fazendo ela identificar esses pontos de sentimentos e emoções também, que é importante. Exatamente. E ela, por meio do livro, ela identifica, olha, ele está com dor. Assim como ela identificou que aquele menino do livro está com dor, quando ela olhar para uma pessoa que tiver essa expressão, ela vai identificar que aquela pessoa está com dor. Ou seja, o poder da imagem.
O poder da imagem fazendo com que ela identifique as emoções, aprenda, né? E saiba viver em sociedade também, né? Isso é muito, muito importante. E aí que vem a importância, né, de comprar livros, de trazer à criança essa vivência. Eu estava falando em algum episódio que a gente gravou também a respeito da tecnologia e mídias sociais e tudo mais, falando sobre a importância deste movimento aqui. Sim. Passar páginas. Hoje em dia é tudo muito na base do dedinho, né? Só no dedinho, só no dedinho, só no dedinho. Mas a criança pegar uma folha assim e ela passar páginas, isso é muito importante. Sim. O toque do papel, esse papel aqui é mais lisinho, tem um papel que é um pouco mais áspero. Tudo isso, ser trabalhado na criança, tem uma importância significativa. Sim. E ela parar e olhar aqui, olha só, o que será que ele está fazendo aqui? Eu acho que ele está balançando a mão, porque tem umas linhas aqui que fazem um movimento como se ele estivesse balançando a mão. E essa aqui está pulando, ela está feliz, olha, parece uma água, então eu acho que ela está mergulhando, ela está pisando numa água. Isso é interessante, Sim. a criança identificar isso e também ter isso aqui, ó, passar o papel, não desmerecendo. Hoje em dia a criança ela tem acesso a tablets, a celulares, tem aplicativos que ela pode até mesmo ver animações e tudo mais, mas o papel não tem nada igual. Sim. Né? Eu costumo até dizer que muitos pais não... meu filho é muito pequenininho, ele vai rasgar. É importante deixar ele pegar e ele rasgar. Por quê? Enquanto ele está pegando um livro, ele está folheando, ele está lendo, ele é pequenininho e ele vai rasgar, está estragando o material. Não. Ele está estabelecendo uma relação com aquele material. Ele está construindo uma relação com o objeto livro. E aprendendo a manusear aquilo dali. Exatamente. Então é importante deixar. Pegou, rasgou, não é problema isso. Pelo contrário, você está criando uma relação ali do leitor com o objeto livro. Sim. Então, assim, não é simplesmente rasgar. É um processo, é um desenvolvimento. O problema é que tem pais que falam assim, não vou dar não porque ele rasga. E aí a Lia já acabou. É justamente o contrário. Quebrou o processo. Você tem que dar aí e se rasgar e se houver isso, deixa, porque isso é importante, é um processo. É bacana. Invista em livros, invista em revistas, deixa a criança pegar, o desenhar também, esse movimento de mexer a mãozinha ali para desenhar, isso é muito fundamental para a criança também. E em que ponto que as muitas imagens podem se tornar estímulos demais e talvez até atrapalhar o foco das crianças? Então, quando há um excesso, né? Um excesso de elementos, um excesso de informação desnecessário, sem propósito. Quem nunca, assim, a galera de hoje talvez não, mas a gente que é um pouquinho... Onde está o Wall-E? Aquilo ali era proposital. É aquela confusão para você identificar onde está aquele personagem. Sim. Aquilo era proposital. Mas quando não há um propósito para isso, há um excesso de elementos, isso pode prejudicar a mensagem. Isso pode fazer com que o conteúdo não seja passado da forma como deve ser. Então, os ilustradores, eles também precisam tomar cuidado quanto a isso. O que eu vou colocar em cada página? Sim. Como que é o processo inteiro? Eu não posso entregar tudo numa página só de um livro. Eu preciso dividir isso para que a mensagem ela seja dada em doses. Sim. Né? Para que chegue ao final, tenha o clímax, né? Enfim. E a gente encerre aquele produto ali de uma forma melhor, né? De uma forma que o conteúdo seja passado da melhor forma possível. Então, assim, não pode ter excesso e sem propósito. Acontece que nós vemos livros que têm propósito para isso. Você fala assim, você abre o livro e você fala, meu Deus, é tanta informação, mas é justamente o objetivo. O objetivo é incomodar. Sim. O objetivo é trazer uma questão psicológica. Eu estou incomodando, eu estou tirando da zona de conforto. Mas tem outros livros que você percebe que a qualidade, né, literária de ilustração ela foi comprometida. Sim. Com talvez... por o livro não ter sido pensado, né? O material, né, de ilustração não ter sido pensado da melhor forma possível. E aí, mas ainda assim acredito, claro, existem livros e livros, como você falou, aqueles que foram pensados para bagunçar mesmo, e tirar da zona de conforto, e aqueles outros são pensados para acalmar e tudo mais. Mas investir em livros é sempre um bom investimento. Não, é a melhor coisa, porque os livros têm o poder, assim, de fazer com que a criança, ela imagine, ela crie histórias, ela se veja em outros ambientes, né? E, assim, é muito importante. Eu falo que os pais devem investir muito em livro. Principalmente, eu falo assim, é muito curioso você pensar no quesito leitura, né? Porque nós pensamos que os pais, né, eles são o primeiro contato de leitura com as crianças. Sim. Mas, na verdade, são as mães. Primeiro são as mães,
as principais incentivadoras, depois vem a escola e os pais vêm depois. Porque é uma vergonha para nós, pais, né? Porque deveríamos estar juntos ali. Mas as mães têm um papel fundamental de criar leitores em casa. Então, elas são o primeiro estímulo dos filhos. Então, a mãe que pega o livro, lê com o filho. Então, assim, isso é muito importante, porque a leitura, além de proporcionar diversos benefícios, como melhor vocabulário, concentração, atenção, foco, ela é um ponto de vínculo. Sim. Então, faz com que a mãe crie um vínculo com o seu filho por meio daquelas histórias. Cria memórias emocionais, né? Então, assim, e a ilustração tá aí também, né? Que é muito interessante você pensar na sua infância e se você teve contato com livros e ilustrações e pensar naquela ilustração que marcou, naquele livro que fez com que você ficasse encantado com aquele material. Então, assim, é muito importante. Os pais têm que correr atrás para estar junto com as mães nessa questão aí. E se tratando das ilustrações para o aprendizado da palavra de Deus. Eu tenho, a Zoe tem em casa, por exemplo, a Bíblia da Turminha da Graça, que é a Bíblia normal, Sim. mas em algumas páginas dela tem uma página completa com a ilustração e o versículo em cima sendo ilustrado, Sim. né? A importância disso, até para a criança ter a vontade de ler a Bíblia, de conhecer, mesmo que ela não leia, né, ainda, ela não sabe, não é alfabetizada, mas a vontade dela de saber o que está escrito ali e querer ainda juntar com a ilustração e tudo mais. Então, eu acredito que também é fundamental, porque a Bíblia em si, no senso comum, ela é considerada como um livro rebuscado. Um livro que não se tem um fácil entendimento, né? Apesar de termos versões agora que tenham um entendimento melhor, né? Enfim, mais claro. Sim. Mas a Bíblia, no senso comum, ela é pensada dessa maneira. E aí, para as crianças, aí vem as ilustrações. Quando você pensa, nós adultos mesmo, pensamos numa história de Noé, automaticamente vem uma ilustração de Noé na arca, no grande barco, os animais. Quando pensamos em Jonas, como falei, como pensamos em Sansão. Vem o cabelo, o forte, né? Por mais que de repente nem fosse forte assim, mas a gente pensa nisso. Ou seja, as ilustrações, elas trazem esse reforço da palavra e o ensinamento mesmo, de forma com que a gente aprenda e guarde a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Então, esse combo, né, esse feijão com arroz, que é a ilustração e texto, eles são muito importantes para que o aprendizado ele aconteça verdadeiramente e ele se internalize. Sim. Não é algo que a gente... Hoje, nós lemos muitas coisas em redes sociais e que passam, simplesmente passam. E você não grava. E não gravamos. Não e a fica na ilustração cabeça. vem para isso, para que a gente consiga realmente gravar e se lembrar daquilo que nós vimos. E aí, talvez juntar até mesmo com os cartoons, Sim. por exemplo. Sim, sim. Não, a Turminha da Graça, né? Nós temos os quadrinhos na revista, Turminha e Midinho. É a parte que as crianças mais gostam, né? Deixa eu mostrar. É a parte que Eu as sou fã crianças dessa amam, revista, porque são as histórias, né? E a gente sabe que os gibis, né, nas décadas passadas, eles eram os grandes incentivadores de leitura. As crianças começavam a ler por meio dos gibis, por meio das histórias. Olha só que bonitinho. É. A criança fica focada em querer saber o que Exatamente. está sendo passado aqui e Sim. tudo mais. E aí, os cartoons, né, as histórias em quadrinhos, elas têm esse poder realmente também, de fazer com que as crianças, elas se envolvam com a história, né? Porque ali a gente está passando as histórias, né? Contando que o Zequinha chutou a bola, bateu no vidro da vizinha, quebrou. E aí, o que aconteceu mediante a isso? E aí, você vai prendendo a criança naquilo. E as nossas histórias, elas são muito interessantes porque são histórias, pensamos nelas como histórias, mas ali dentro vai ter um ensinamento. Sim. Né? Então, vai ter sempre um conceito de honestidade, de amor, de respeito. E hoje nós temos tantos conteúdos tendenciosos, né, que os pais têm que estar atentos quanto a isso. Então, na nossa revista, né, na revista Turminha da Graça, os pais podem ficar tranquilos, porque os princípios e valores estão embutidos ali. Sim. Né? Mas pensamos sempre no divertir. Pensamos sempre no entretenimento. Pensamos sempre em levar isso para a criança de forma que atinja ela. Porque nós não queremos ter um consumidor de primeira compra. Sim. O que é o consumidor de primeira compra? São os pais que compram para os filhos porque eles gostam, dão para os filhos, mas não é interesse dos filhos. Sim. E aí depois os filhos não desenvolvem jogado. isso. Não, nós queremos ter o foco na criança. Que ela goste daquele conteúdo. E que aquela criança fala assim, pai, me dá outra. Exatamente. Pai, eu quero mais. Esse é o foco. Por isso que é uma revista para criança. Sim. Então, tudo que nós fazemos na Graça Kids é pensando assim. Eu falo para a equipe, o primeiro pensamento é esse. A criança. O que ela gosta, como que a gente pode atingi-la.
E aí depois a gente vai inserindo as outras camadas. E se tratando até mesmo de conteúdos da atualidade, né? Eu acho muito interessante. A gente estava aqui conversando nos bastidores, que aqui na equipe a gente estava conversando sobre um peixe específico, não me recordo agora nem qual era o nome do peixe que o pessoal estava falando, e foram pesquisar sobre esse peixe. E quando fizeram a pesquisa, adivinha qual foi a pesquisa que caiu? Caiu lá numa matéria da revista da Turminha e falaram assim, gente, a revista da Turminha passou tudo aqui falando sobre o peixe. Olha só que interessante. Uma curiosidade que passa para as crianças sobre um peixe que é pouco conhecido, com uma ilustração diferente que chamou a atenção e que a criança, a partir daquele momento de ver na revista, de ler a revista, vai saber, não, existe um peixe assim, 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 que eu vi uma imagem assim, 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 e que eu aprendi isso, isso e aquilo sobre o peixe. E assuntos atuais também, por exemplo, música e adoração. Como é que você traz esse assunto para a criança? Tem uma ilustração muito legal e ali já tem tudo falando sobre música e adoração. Na verdade, a revista Turminha da Graça é uma revista de jornalismo com a cosmovisão cristã. Então, tudo a gente busca assuntos atuais para que a criança entenda, porque a criança é um ser pensante. Por exemplo, os celulares, não pode mais celular em escola. Eu preciso trazer isso para a criança explicando. E a ilustração vem como um reforço dessa explicação. Então, assim, uma guerra que acontece, uma curiosidade científica que foi descoberta, tudo vai estar dentro da revista Turminha da Graça. Porque esse é o objetivo. Nós formarmos a criança, né, um jornalismo voltado para a criança, mas que tenha cosmovisão cristã, ou seja, um jornalismo com verdade, com princípio e com propósito. E com o reforço da ilustração. Eu trouxe até outro livro aqui, que traz um exemplo de ilustração diferenciado. Por quê? Temos a ilustração que reforça exatamente o que está sendo falado no texto. E temos a ilustração que ela reforça, mas ela traz o lúdico, que é um trabalho artístico. Por exemplo, esse livro aqui, Semear, ele fala sobre a parábola do semeador. E aí, dentro dele, a parábola do semeador é trabalhada por meio das ilustrações, mas de uma forma diferenciada. Nós temos aqui, essa é a semente, que ela vai percorrendo todos os cenários, mostrando que ela vai... mostrando a parábola do semeador. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. O que é essa beira do caminho? Por exemplo, outra caiu em solo rochoso. Representamos o solo rochoso assim porque o que hoje é o solo rochoso? São as ocupações. Todos estão ocupados correndo de um lado para o outro e não escutam a palavra. Ninguém dá ouvido à semente. Então, trouxemos a parábola do semeador de uma forma atual, contemporânea. Então, a ilustração, ela está reforçando o conteúdo. Mas não exatamente ilustrando o que diz o conteúdo. Não colocamos aqui um solo rochoso. Colocamos aqui o que representa esse solo rochoso. É a mesma coisa, aí na revista Turminha nós fizemos uma matéria, já tem uns anos, que falava sobre as dificuldades das crianças ao redor do mundo de irem para a escola. Crianças que enfrentavam, assim, quilômetros todos os dias para ir para a escola. Nós que não somos ilustradores, podemos pensar assim, qual ilustração caberia ali? Uma criança andando em uma estrada, andando, né, e mostrando isso. O ilustrador, brilhantemente, ele pensou no seguinte, um conceito de Indiana Jones, a criança toda vestida, parecendo Indiana Jones, pulando numa corda, um jacaré vindo tentando pegá-la e ela está pulando ali. Ele está trazendo o conceito de perigo, ele está trazendo o conceito do lúdico. Dificuldade, mas também está trazendo o conceito do entretenimento, do lúdico para a criança, dela se imaginando naquilo. Ou seja, é um trabalho artístico, é um trabalho lúdico isso. Então, é uma ilustração pensada, que tem várias camadas. Assim como o texto literário precisa ser decodificado, uma ilustração também precisa ter várias camadas. Que você olhou, mas peraí, por que fez uma pessoa assim, pulando? Não, tem a ver. Não, aí deixa eu ver de novo. Deixa eu ler essa imagem de novo. Para tentar entender o que está acontecendo ali. Deixa eu ler essa imagem de novo. Não, realmente faz sentido. E isso atinge a criança. E aí a criança gosta desse conteúdo, entendeu? Então, eu sempre falo para os ilustradores do setor. Você tem uma ilustração para fazer, chegou uma matéria, não pense no óbvio. Não pense no que vem na sua cabeça. É um quarto? Não pense somente no seu quarto da infância. Pesquise. Como que você pode traduzir esse quarto? De repente vai ter um quadro na parede que vai ser diferente. Vai ter uma prateleira diferente. Você vai traduzir aquilo ali para a criança que vai despertar um gatilho dela diferente. Então, não é o óbvio, é o trabalho pensado. Tá vendo? Não é só
papel e caneta na mão e qualquer rabisco. O negócio precisa ser pesquisado, precisa ser pensado, precisa ser trabalhado de fato. Mas, em contrapartida, tem os riscos de expor as crianças a ilustrações mal elaboradas, né, estereotipadas ou até visualmente poluídas. Que riscos são esses? Não, são riscos grandes, né? E os pais precisam estar atentos, muito atentos ao que os seus filhos estão vendo. Porque hoje, com a internet, né, globalização, enfim, todo conteúdo é exposto. Sim. E nossos filhos estão vulneráveis a tudo isso, principalmente se eles estão com o celular na mão. E é um grande perigo. Então, os pais precisam estar atentos porque há ilustrações tendenciosas, assim como textos, né? Há ilustrações tendenciosas, há ilustrações que vão pregar um certo tipo de ideologia que, de repente, não é a mesma daqueles pais. Não, então, e a gente assim, tem visto muita coisa aí. Às vezes sai alguma notícia, tal desenho tá falando sobre isso, isso e aquilo, e que os pais deixam a criança assistir, mas nunca pararam para assistir junto com a criança e nunca perceberam aquilo dali. Exatamente. Meu filho via uns vídeos, né, de uns personagens e aquilo um dia chamou a atenção, parecia não ter nada demais, chamou a atenção da gente. Quando fomos pesquisar a fundo, descobrimos que a origem deles não era legal. Então, assim, os pais precisam estar atentos quanto a isso, né? O celular é a nova babá. Não, o celular ele precisa ser dado com mediação. Exato. Né? A criança, na verdade, ela é um ser em formação. Ela precisa que os pais estejam atentos, né, a tudo que ela necessita ali. E realmente necessita de ordem, de disciplina, de controle, de entendimento e de conversa. Muito diálogo, né? Para você poder mostrar para a criança que aquilo pode parecer legal, mas não é. E hoje não falta ferramentas, né, Diego? Exatamente. Tem muita ferramenta. Se você quer usar o tablet, se você quer usar o celular, tem ferramenta adequada que você pode entregar na mão da criança, que ela vai aprender, que ela vai desfrutar de alguma coisa boa. Você quer usar o livro, a revista? Tem coisa que você pode usar. Tem muito material hoje que pode ser usado e pode ser entregue para a criança sem nenhuma preocupação, que você sabe que o que ela vai tirar dali são coisas boas e não vai ter risco nenhum para ela. Exatamente. Né? E isso é muito bacana, né? E como que as ilustrações, elas podem, então, ajudar as crianças a inferir significados, mesmo sem saber ler? Então, nas ilustrações... Os pitititinhos, né? Então, nas ilustrações, as crianças, elas olham os elementos. Por exemplo, num quarto, elas vão olhar o cenário, elas vão olhar os objetos. Tem um abajur, tem uma cama, tem uma poltrona. Então, isso faz com que as crianças, elas comecem no universo simbólico, elas comecem a ter essa construção dessas ideias. Então, os pequenininhos, quando eles pegam um livro e começam a olhar isso, eles começam a fazer associações. Eles começam a entender aquela ambiência. Então, por exemplo, do que um quarto é formado, do que uma sala é formada, do que uma cozinha é formada. E assim, e universos que elas não têm acesso. Eu acho incrível o poder da leitura e das ilustrações por isso. Permite com que a gente realmente viaje para universos que a gente não imaginava que existia. Então, a criança pode olhar aquela ilustração e entender de um universo que é muito diferente da realidade dela, né? Assim, a sala de uma casa de uma pessoa de classe média baixa de um jeito e de uma pessoa de um poder aquisitivo mais alto é outro. E se não fosse uma imagem, nunca saberíamos. Se não fosse isso sendo representado de alguma maneira, nunca entenderíamos os universos diferentes que vivemos. Isso traz para a criança significados, simbologias e permite com que ela comece a ter a sua construção de mundo. Né? E entender realmente o universo fora do eu. Né? O universo externo. Conta pra gente, bem rapidinho, como é feito esse processo de criação de imagens junto com uma história lá com a sua equipe. Vou falar basicamente da história em quadrinhos. Na história em quadrinhos, a gente recebe um roteiro, né? Encomendamos um roteiro para o roteirista, ele escreve, chega pra gente e a gente vê com os ilustradores, né? É um processo longo, não é só chegar e fazer a ilustração. Uma história em quadrinhos, ela é composta do RAF. O que é o RAF? É aquele rabisco. Você olha assim, você nem identifica direito a forma dos personagens ainda. Foi feito um rabisco. Aprovado, estando tudo ok, aí vem para a arte final, que é que você vem com a caneta, já dando a forma dos personagens, a forma do cenário, de tudo. Depois disso, a gente vai para a colorização. Aí faz todo o processo de colorização. Vem a diagramação colocando os balões e colocando as falas dos personagens. E aí temos uma revisão final, onde a gente verifica se a expressão que aquele personagem fez ali
tá adequada com a fala, né? Se realmente a gente conseguiu casar uma coisa com a outra. E faz todo esse processo. E assim, fora disso tem as ilustrações da revista, que a gente pega algo central daquela história e a gente ilustra. Por exemplo, a gente tem uma editoria chamada Aprenda com Eles, que é uma biografia de um personagem bíblico. Sim. Então a gente procura pensar no ápice daquele personagem, qual foi o ponto principal daquele personagem. Aí ilustra isso para trazer toda a biografia dele. Então é um trabalho em que cada editoria ela é pensada e com o objetivo, é claro, de transmitir e reforçar a mensagem. A revista Turminha ela tem o objetivo de reforçar, porque ela traz um jornalismo. Sim. Um livro, ele tem o objetivo de entreter, ele tem objetivos diferentes. Então, assim, é o poder da ilustração em cada meio de comunicação onde ela atua. É isso aí. Olha, gente, não é simples. Não é simples, não, mas também não é impossível. Sim. E é super necessário. Diego, passa pra gente as redes sociais, passa o YouTube da Turminha, passa aí o Instagram da Turminha para o pessoal ficar ligado aí nesses desenhos, no trabalho de vocês. Vocês podem acessar o Instagram, GracaKidsBR, que lá tem todo o nosso conteúdo. E no YouTube também tem todos os desenhos da Turminha da Graça, do Midinho. E acessem o nosso site, www.gracakids.com.br. Lá tem um conteúdo de jornalismo, um conteúdo com verdade e um conteúdo que vai abençoar a vida das crianças. É isso aí. Você que é pai, que é educador, gostou desse programa? Então compartilhe com o pessoal, manda para todo mundo, que eu tenho certeza que da mesma forma que ajudou você a entender esse mundo do aprendizado infantil através das ilustrações, também vai ajudar outras pessoas. E você que esteve com a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê aqui no próximo Psicologia e Propósito. Até a próxima e fica com Deus!